Eu quero trazer para vocês agora também o debate sobre o PL da anistia. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, declarou que o texto final do projeto será decidido soberanamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Eu vou chamar a Aline Beckett, que está conosco aqui no 3 em 1. Ou seja, Aline, isso quer dizer que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não interferiria nessa proposta? Bem-vinda, uma ótima tarde para você. Olá, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, como você bem disse, essa última palavra necessariamente ela não vai ser do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito por conta agora também do quadro de saúde dele. Eu relembro que ele está aqui internado em Brasília, no Hospital está em uma unidade de terapia intensiva e agora ele segue fazendo todo o acompanhamento médico pós-operatório, depois de ter passado mal e depois dessa cirurgia de obstrução intestinal. Mas também muito por conta do respeito à autonomia das casas legislativas, né? Acontece que a decisão final ela será ali no plenário da Câmara dos Deputados e claro que o presidente da Câmara, Hugo Motta, participa dessas negociações, o presidente também do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também deve participar dessas negociações para que o projeto ele continue ali a sua tramitação e se chegar até o plenário da Casa seja votado ali com o aval dos dois presidentes. Mas eu indico a vocês que mesmo Jair Bolsonaro estando internado na UTI, ele não deixa de participar dessas articulações políticas. Ele continua fazendo ali as articulações, inclusive avaliando também um substitutivo de projeto de anistia, como, por exemplo, um projeto cujo autor é o senador Hamilton Mourão. Ele propõe conceder anistia também aos acusados e condenados pelos crimes definidos no artigo 359 do Código Penal. E aí seria também um projeto de lei de anistia voltado para aquelas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023. Já esse projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele trata sobre o mesmo tema e ele está em tramitação apensado a outras possibilidades similares. Eu destaco a vocês que o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, já protocolou o pedido de urgência desse projeto. Eles conseguiram 262 assinaturas, permitindo que essa proposta ela seja analisada diretamente no plenário da Casa, sem precisar passar ali por toda a tramitação nas comissões temáticas da Câmara. Então, ele já seguiria direto. Mas, em contrapartida, a gente precisa de uma posição do presidente da Câmara, Hugo Motta, que já disse que vai discutir esse projeto no colegiado de líderes. E aí, ele busca dividir essa responsabilidade sobre esse avanço da tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Então, a gente segue por aqui acompanhando essa expectativa dessa reunião de líderes que deve acontecer na próxima semana, após o feriado da Semana Santa. Eu relembro também que o Congresso Nacional não teve as suas atividades normais nessa semana do feriado, então fica para a Semana Santa, fica para a semana que vem. O Hugo Motta está viajando com a família dele, então deve retornando para Brasília, ele deve pautar uma reunião de líderes ali para justamente discutir esse projeto de lei da anistia por conta de toda a pressão também que vem sendo gerada principalmente pelos parlamentares do Partido Liberal, do PL, na Câmara dos Deputados. Então, uma resposta sobre essa tramitação, sobre o que deve acontecer, quais são os próximos passos e se essa urgência que foi protocolada por Sóstenes Cavalcante vai ser analisada e votada na Casa, a gente só vai saber na semana que vem, após essa reunião de líderes. Mas fato é que essa urgência já foi protocolada e agora ela pode ser analisada e votada e o projeto pode ir direto ao plenário da Câmara. Eu volto com você. Muito obrigado, Aline. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. José Maria Trindade, a gente percebe, né, uma estratégia da oposição em querer, de certa forma, afastar possíveis, digamos, benefícios que Jair Bolsonaro poderia receber a partir do PL da anistia, ou até mesmo de possível interferência na formulação desse projeto, para que ele receba cada vez mais aceitação. Você entende que essa é uma boa estratégia? De fato, Jair Bolsonaro não poderia meter o dedo ali no projeto, porque ele vai ter de ser discutido na Câmara e muito bem alinhado com os líderes e com os presidentes da Câmara e do Senado para que possa passar? Ou isso é apenas uma maneira de ampliar esse convencimento? Como é que você analisa? É um jogo de estratégia. O projeto que ganhou urgência apresentada pelo requerimento foi apresentado lá atrás pelo Vitor Hugo, um deputado do PL, né, que foi inclusive líder do governo na Câmara dos Deputados, não é mais deputado,
E nem tinha acontecido ainda o 8 de janeiro, para vocês terem uma ideia, né? Foi apresentado antes até. Mas é esse o projeto que está lá. Existem alguns nomes aqui meio esquisitos, né, como esse substitutivo. Substitutivo é um projeto que vai substituir o que está aí nesse requerimento. Então, esse projeto novo que está sendo avaliado. E como toda negociação, né, o líder do PL está puxando a corda, dizendo, olha, nós não queremos mudar, não adianta fazer nada parcial, nós queremos uma anistia total. Esta é a posição do Sóstenes, clara, aberta. Agora, os articuladores dizem o seguinte, não há intenção de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim os que foram presos com penas altas, né, por estarem ali de frente aos quartéis. Mas muitos já foram para casa, né, alguns prestação de serviço, fizeram acordo de não persecução penal e tudo. Mas alguns pegaram as penas muito pesadas e é esse o alvo desse projeto. Eu acho que ainda existe ali uma certa pressão para beneficiar, sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também não pode excetuar ninguém, né? A posição está dizendo não tem como você beneficiar alguém que sequer foi condenado. Mas vai depender da maneira como... Vai depender da decisão que esse projeto tomar, né? Se ele incluir todos aqueles que de alguma forma tiveram envolvimento com os atos do 8 de janeiro ou com investigações relacionadas, pode ser que lá na frente, de alguma forma, essas autoridades se beneficiem. E é por isso que agora haverá uma discussão intensa de líderes também com o presidente da Câmara num primeiro momento. O Felipe Monteiro, o Sóstenes Cavalcante diz o seguinte, Jair Bolsonaro não irá interferir na produção desse projeto, na discussão em si. O que ele faz é dar as sugestões dele para o PL, o partido, para que então elas sejam discutidas, debatidas, incluídas ou não, a partir do consenso que se chegar. Você acha que é só essa a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa proposta? Eu não acredito, sim. Eu acredito que o Bolsonaro esteja atuando de forma propositiva e de forma eficiente em relação ao PL da anistia. Até porque o PL da anistia deixa ele fora da prisão, que é o que tudo indica, ele vai ser condenado no STF, e coloca ele como candidato à presidência da República. E é bom lembrar, como disse aqui o Zé Maria, né? Eu peguei aqui o projeto de lei do Major Vitor Hugo. Olha o que diz aqui, para a gente entender aqui do que se trata, né? O artigo 1º do PL fala o seguinte, ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente às unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 até a vigência dessa lei, né? Ou seja, com toda certeza, esse projeto de lei da anistia abarcaria, sim, né, não só o Bolsonaro, como todas as pessoas que são acusadas de organizar e de pensar no crime contra o Estado Democrático de Direito que está sendo processada no Supremo Tribunal Federal. Então, com toda certeza, né, tem um marco temporal aqui, que é 30 de outubro de 2022. Né? Então, abarca todo mundo, né? Abarca todo mundo. Agora, um ponto que eu queria deixar claro aqui é que eu acho que isso é legítimo. Isso faz parte da democracia. Qual o problema de um político da relevância do Bolsonaro atuar por meio do seu partido político para aprovar um projeto de lei que o beneficia e beneficia outras pessoas? Qual o problema? Né? Eu não ajo de acordo com... como vou dizer, achando que isso é errado. Claro que não, isso faz parte do jogo político, todo mundo sabe, está aberto essa questão toda. A situação e o governo, se for contra, tem que agir na medida da política para evitar que esse projeto seja aprovado. E democracia nada mais é do que isso, democracia nada mais é do que conflito, né? Respeitando e tolerando quem pensa diferente. Então, não vejo nada de absurdo do Bolsonaro atuar de forma propositiva para a aprovação desse projeto. Claro que, para a narrativa política, é muito mais importante você falar que o Bolsonaro está fora dessa discussão e está fora dessa proposição. Mas eu não acho isso nenhum demérito do projeto. 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. O que você analisa, Segré? Eu acho que os fatos estão atropelando as narrativas. Nós vimos agora, há pouco, 2 dias atrás, mais ou menos, a ex-primeira-dama do Peru sendo asilada, acolhida no Brasil por uma causa de corrupção, em que todos nós, você que está nos assistindo, nós que estamos aqui, pagamos
a viagem dele, através de um avião da FAB. Avião da FAB que é utilizado para um monte de coisa. Daqui a pouco vira linha aérea subsidiada. Mas eu me pergunto, foi um caso de corrupção? Foi uma sentença da justiça peruana? Lá não teve problema de CEP, não apagaram um monte de coisas. Existiu o caso e, inclusive, até Alan Garcia, ex-presidente também, se suicidou por essa situação de corrupção. Mas aonde que estou indo com essa situação? Suponhamos por um momento que, como todos nós estamos supondo, o ex-presidente Jair Bolsonaro será sentenciado por uma atitude política, não judicial, política, de um evento que até agora não conseguiu juntar todas as questões. Aquela teórica minuta, com as pessoas que manifestaram, com a tentativa de atentado contra a vida de pessoas, gravíssimo, gravíssimo. Eu acho que, se isso for comprovado, não deveria ter anistia disso. Mas imaginemos por um momento que o dia de amanhã o presidente Bolsonaro é sentenciado e ele pede asilo político em algum lugar. Como que vai ficar a narrativa da esquerda? Vão falar que isso não pode? Porque se deu para trazer uma corrupta, e falo com todas as letras, porque ela foi sentenciada por corrupção pela justiça peruana. Então, a ex-primeira-dama, a efeito jurídico, é corrupta. E ela foi asilada aqui no Brasil, pelo direito internacional. Esse mesmo direito internacional. Se o dia de amanhã o ex-presidente Bolsonaro pedir asilo em algum lugar, a esquerda vai reclamar? Eu sugeriria que não o faça, porque senão deveria estar reclamando por esse asilo que todos nós pagamos a passagem para que uma corrupta venha para aqui se asilar no Brasil. E foi, Felipe Monteiro, você discorda dessa, colocar na mesma balança ambos os casos? Eu não entendi a ligação de um caso com o outro, né? Mas é bom lembrar que a justiça peruana não definiu ainda o assunto em relação à ex-primeira-dama do Peru, né? Ainda cabe recurso em relação a esse assunto. E mais importante que isso, o próprio governo do Peru aceitou dar o salvo-conduto tanto para a ex-primeira-dama quanto para o filho dela para vir para o Brasil, né, de forma, diria, humanitária, né, até porque respeitaram os direitos humanos. Então, eu não concordo com esse ponto que o Segré fala aqui. E tem um ponto principal, cara, da falhabilidade da justiça. Não é? Você, por exemplo, se o Bolsonaro for condenado na justiça, você acha que a justiça do Brasil foi coerente, foi correta, só porque foi a justiça do Brasil que decidiu sobre o assunto? Não, eu acho que se a justiça for imparcial, é válida em qualquer parte do mundo. Que a justiça do Peru foi imparcial? Até agora está me provando que tem mais política que jurídica a questão. Até agora... Estou falando que não foi imparcial. A questão levantada lá é que a justiça do Peru foi semelhante à justiça do Brasil em relação à Lava Jato, que teve vários erros, vários atropelos, conluio entre promotor e o juiz, vários desrespeitos à legislação. O CEP estava certo lá.